Se por um lado o gênero é, por definição, um fator inato, genético, e liderança não é uma questão inata, é um conjunto de competências que precisam ser aprendidas, faz sentido falar dessas competências num contexto de um gênero, do gênero feminino. Qual é a relação do gênero com algo que precisa ser aprendido e desenvolvido? Essa é uma pergunta que aparece. Então, o que entra aqui é a noção de aptidão. A aptidão definida como o fator que determina com quanta facilidade, qual é a facilidade do indivíduo para aprender determinadas competências e até que nível de proficiência essa pessoa chegará na medida em que se dedique a aprendê-las. Então, aptidão, isso sim depende do gênero. As aptidões são totalmente genéticas, são totalmente inatas e, evidentemente, variam também de sexo para sexo. Então, a aptidão, esse fator congênito que determina quão fácil é aprender essas competências, resulta de um conjunto de estruturas e de predisposições funcionais que existem no cérebro. E essas estruturas e essas predisposições, elas favorecem ou não o desenvolvimento de certas competências específicas. Então, cérebros diferentes, cérebros com estruturas diferentes e funcionalidades diferentes, têm maior ou menor facilidade para adquirir essas competências, para aprender essas competências. E é aí que entra essa questão do gênero, né? No ser humano, algumas aptidões são gêneros específicas. E, no caso, quando falamos de liderança, a gente vai ver que é muito relevante essa questão de gênero-especificidade. E essas aptidões, elas são totalmente adaptativas, eles são o resultado de um processo de seleção natural ao longo da evolução da espécie, um processo tipicamente de seleção natural. Então, se a gente resume um pouquinho o que a gente olhou até aqui, a gente já viu que liderança é aprendida, que o processo de aprendizagem e da aplicação do aprendizado depende do cérebro. O cérebro é que aprende e o cérebro é que depois vai colocar esse aprendizado em prática. Então, o cérebro é central tanto ao desenvolvimento, à aprendizagem, quanto à posta em prática da liderança. E os cérebros masculino e feminino são diferentes, eles têm diferenças substanciais. Então, a facilidade de aprender as competências que constituem a liderança também é diferente entre homens e mulheres. Diferente, nesse contexto, não quer dizer nem melhor nem pior, quer dizer melhor adaptado, melhor predisposto, melhor estruturado para responder a uma determinada demanda. Aí é uma questão de demanda. E esse é um fator-chave quando a gente olha para as diferenças entre homens e mulheres na estrutura cerebral, que as diferenças são, de fato, o resultado de um processo de evolução natural que buscava responder à demanda que aparecia e que determinava quem tinha sucesso e quem não tinha sucesso, que indivíduos conseguiam ter sucesso e quais não conseguiam ter sucesso. Mas a questão é que essas demandas, essas circunstâncias, elas eram não as recentes, são as circunstâncias que nós vivemos há 100 mil, 200, 300 mil anos atrás. Ou seja, o cérebro atual é o resultado do processo de seleção daquela época, não do que aconteceu nesses últimos 100, 200 anos, que é praticamente irrelevante para efeitos do desenvolvimento do cérebro. A história recente não teve ainda o tempo necessário, do ponto de vista da biologia, de alterar, de imprimir o seu impacto sobre o cérebro humano. Então, o cérebro do homem e da mulher, hoje em dia, reflete a realidade de 100 mil, 200, 300 mil anos atrás, que era uma realidade muito diferente. Se vocês pensarem bem, as vidas dos homens e das mulheres eram totalmente diferentes. E as demandas que cada um enfrentava para poder sobreviver e ter sucesso eram também dramaticamente diferentes, né? Os homens caçavam mamute. Eles basicamente saíam de manhã, saíam em grupo normalmente e iam para a floresta para tentar caçar mamute. Não tinham grandes recursos para fazê-lo, basicamente algumas armas primitivas. O mamute era um bicho muito grande e muito feroz, e essa atividade era uma atividade altamente perigosa,
da qual não se sabia se voltava, porém necessária, porque se não caçasse mamute, não teria comida para ninguém. Então, isso era o que o homem fazia. Ele ia para a floresta, caçava o mamute, ficava lá até conseguir o mamute, e se conseguisse, voltava para a caverna com o mamute e pronto. Então, essa era a grande função dos homens, caçar mamute. O que isso requer? O homem que vai caçar mamute vai provavelmente ter que ficar escondido numa moita, na floresta, esperando o mamute passar. E se ele vai ter alguma chance de pegar esse mamute, ele tem que ficar calado. Ele não pode fazer barulho, ele não pode se mexer, senão ele vai espantar o mamute. E se ele vai ficar parado numa moita, sem poder se mexer, e ele precisa também não estar muito preocupado com o que ele está sentindo, porque provavelmente ele está com fome, ele está com medo, ele pode estar machucado e com dor, uma série de... pode estar com frio, naturalmente. Então, se ele começasse a se preocupar com como está se sentindo, ai como está frio, ai que fome que eu estou, ai como eu estou deprimido hoje ou triste, evidentemente isso ia prejudicar a caça ao mamute. Então, os homens foram selecionados, por exemplo, nesse caso, por uma baixa sensibilidade, pouca consciência do que está sentindo e, portanto, também pouca consciência e pouca preocupação com o que estão sentindo os outros. Não era importante saber o que o outro estava sentindo durante a caça ao mamute. Uma outra característica, por exemplo, é o fato dos homens enxergarem melhor a longa distância, uma visão de longa distância melhor que a das mulheres. Por quê? Porque o mamute tem que ser visto quando ele está longe. Não adianta esperar o mamute chegar perto para enxergá-lo. Normalmente isso era tarde demais. Então, várias características que foram selecionadas pela eficácia do humano, homem, na caça ao mamute. E isso tem consequências. Os que não tinham essas características morriam ou eram matados por alguma razão, e só sobraram os homens que respondiam a essa demanda e que tinham essas características. Mais adiante a gente vai ver quais são. Já as mulheres ficavam na caverna. A caverna era um lugar muito diferente da floresta. A caverna, ela era escura, ela não era lá muito confortável, ela era úmida, provavelmente fria, era multifamiliar, tinha muita gente dentro da caverna, e quando os homens saíam para caçar, ficavam crianças, velhos, doentes, e as mulheres, de diferentes idades. E era fundamental sobreviver dentro dessa caverna. A caverna era uma bomba relógio que podia explodir a qualquer hora, né? Qualquer mulher que estivesse de TPM, ou qualquer criança que brigasse com outra, enfim, tudo podia acontecer dentro da caverna. E por ser escura, e não serem pessoas extremamente civilizadas naquela época, qualquer tipo de desavença era resolvida na base da violência. E era muito fácil que alguém, né, te atacasse, cortasse a sua garganta, sem você esperar. Então era fundamental que as mulheres desenvolvessem a capacidade de saber o que estava acontecendo dentro da caverna e do que estava acontecendo de todos os pontos de vista, principalmente emocionalmente, para saber quem está bem, quem não está bem, quem está feliz, quem não está feliz, né, quem tá doente e quem não está, para poder agir rapidamente e apaziguar qualquer tipo de insurgência que ocorresse. E como a caverna era escura, não adiantava contar com a visão. Por isso que as mulheres enxergam muito melhor de perto do que de longe, porque na caverna enxergar de perto era importante, enxergar de longe era impossível, por ser a caverna escura. Provavelmente, inclusive, não tinha nem tamanho para precisar enxergar de longe. Mas, em compensação, as mulheres enxergavam muito mais do que simplesmente o que dava para ver pela simples visão, né? Enxergavam além do visível, tinham que perceber emoções, estados emocionais, as alterações, etc. Isso foi desenvolvendo algumas capacidades muito típicas das mulheres, né? As mulheres têm visão 360 graus, as mulheres percebem o estado de ânimo de um grupo de pessoas em poucos milissegundos, ainda que nunca tenham visto essas pessoas antes. E sabem exatamente o que está acontecendo ao seu redor e processam essa informação em tempo real num qualquer ambiente social. Essa é uma capacidade muito particular que os homens nem sonham em ter. Essas diferenças estruturais e funcionais que existem no cérebro se dão tanto por uma diferença de composição hormonal,
É claro que os hormônios são muito diferentes, e testosterona, estrogênio, são hormônios que acabam afetando outros hormônios que são importantes na transmissão de sinais no cérebro, como dopamina, como norepinefrina, como serotonina, etc. E também se dão pelo tamanho de certas partes do cérebro e pela quantidade de neurônios e de glia, já vou falar da glia, em determinadas áreas do cérebro. Por exemplo, quando a gente fala de cérebro, todo mundo pensa em termos de neurônios. De fato, o neurônio é a célula pensante. Mas não é tudo que tem no cérebro. Aliás, tem ao redor do cérebro tem muita massa branca. O neurônio é a massa cinza. E ela é envolta pelo que é conhecido como massa branca, que é formado por glia, que são células também. E até pouco tempo atrás acreditava-se que a glia servia só para sustentar os neurônios, que são a parte pensante, e para mantê-los alimentados, basicamente, para prover uma espécie de babá de neurônio. Mas algumas pesquisas muito recentes descobriram que não, que glia faz muito mais do que isso. Glia não só é fundamental na transmissão de sinais e na interconectividade do cérebro, como agora suspeita-se que existam também processos de pensamento, processos cognitivos, naturalmente subconscientes, que dependem inteiramente da glia, ou seja, estamos revendo o papel dessa parte do cérebro. Né? E, por exemplo, enquanto homens têm mais neurônios do que mulheres, o cérebro do homem é proporcionalmente maior, ajustando pela diferença do corpo, continua sendo maior, e tem mais neurônios, mas as mulheres têm muito mais glia. E isso tem implicações muito, muito relevantes sobre o resultado desse cérebro. Né? E também você tem algumas partes do cérebro que têm densidades diferentes, onde tem muito mais neurônio e glia por centímetro cúbico do que outras partes. E isso tudo acaba tendo efeito. Também existe uma tendência a usar mais um lado do cérebro do que o outro. Os homens têm uma preferência pelo hemisfério esquerdo, que é um hemisfério mais lógico, se vocês quiserem, mais cartesiano, e as mulheres tendem a usar mais, e têm mais desenvolvido, inclusive, o hemisfério direito, que é o hemisfério da conexão social, da criatividade, da imaginação e do lado sentimental das coisas. Esses dois hemisférios estão interligados por uma parte chamada de corpo caloso. E o corpo caloso nas mulheres é muito mais grosso, tem muito mais canais, muito mais conexão. E acaba que as mulheres têm uma melhor troca de informação entre os dois hemisférios e acabam trabalhando de uma forma mais integrada do que os homens, que tendem a ter as suas atividades cerebrais consolidadas num hemisfério ou no outro, quando usam o outro, e bem localizadas, com uma espécie de foco local, enquanto as mulheres trabalham de forma distribuída. E existem diferenças importantes entre as distâncias entre neurônios e as distâncias entre grupos de neurônios. E distância significa velocidade de transmissão, significa velocidade de reação. E existem várias funções para as quais homens e mulheres têm quantidades de neurônios diferentes dedicados. Por exemplo, os homens têm 10 vezes mais neurônios dedicados à percepção tridimensional e à localização geográfica, né? Uma espécie de GPS. Os homens têm uma espécie de GPS no hipocampo, que é o portal da memória, e os homens sempre têm uma noção de onde estão numa referência de fato geográfica, tridimensional. E enquanto que as mulheres têm 10 vezes mais neurônios dedicados, por exemplo, à produção de símbolos semânticos, né, de fala, de conceitos, e também para a percepção social, a comunicação social e a conexão social. E é claro que quanto mais neurônios dedicados a uma tarefa, mais essa tarefa acaba sendo bem levada a cabo. E existem diferenças importantes na produção dos neurotransmissores. Justamente a presença de estrogênio muito maior no cérebro feminino acaba afetando, por exemplo, a produção de dopamina. Dopamina é um hormônio
do bem, a gente gosta de dopamina, quando a gente tem dopamina presente, a gente se sente bem, e a dopamina, ela acalma, ela relaxa e ela remunera, ela dá prazer. Os homens produzem sua própria dopamina com mais facilidade do que as mulheres, por causa justamente da presença de estrogênio que inibe, de uma certa forma, a produção de dopamina. Então, os homens são muito mais autocomplacentes, se vocês quiserem. Os homens não precisam se motivar através de levar a cabo tarefas, porque eles conseguem se locupletar simplesmente produzindo sua própria dopamina. E, portanto, acabam não tendo o mesmo nível de engajamento em determinadas tarefas, porque a dopamina, que é importante na motivação, não depende do avanço da tarefa e é produzida de forma autônoma. E isso faz com que as mulheres sejam muito mais engajadas em levar tarefas até o fim, porque elas, senão, não conseguem suficiente dopamina para se sentirem bem, enquanto que os homens podem deixar as coisas no meio e se sentirem perfeitamente bem. E isso é muito importante, porque isso acaba afetando a capacidade a perseverança, se vocês quiserem, e a persistência. As mulheres são muito mais perseverantes e muito mais persistentes, mas também tem um efeito perverso, que é a tendência da mulher a ficar deprimida. A falta, né, o baixo nível de dopamina, essa diferença no sistema dopaminérgico, significa que as mulheres têm uma maior tendência à depressão do que os homens. E tem também diferenças no limiar de ativação dos circuitos, no nível de sensibilidade de circuitos de neurônios e o nível de ativação necessário para que eles se ativem e comecem a funcionar. Então tem inércias maiores, se vocês quiserem, entre homens e mulheres. E todas essas diferenças são, naturalmente, dessa diferença de demandas que existiam. Os homens têm uma baixa sensibilidade cutânea e em geral, né, ou seja, começa pela pele e essa baixa sensibilidade se generaliza em todos os outros aspectos. Já vimos que tem visão de longa distância, porém muito estreita, não enxergam bem para os lados, a visão periférica dos homens é muito ruim e evidentemente não enxergam 360 graus, como as mulheres fazem. Tem um excelente sentido de orientação, de movimento em 3 dimensões e de trajetória. Tem uma excelente coordenação motora e facilidade na cooperação física, tem muito mais neurônio dedicado a isso do que a mulher. Porém, tem uma menor automoderação comportamental, ou seja, menos bom senso na escolha de comportamentos. Tem uma tendência generalizada à explosividade, à agressividade e à impulsividade, devido principalmente a uma amígdala maior. E os homens são bons para fazer uma tarefa de cada vez e se manterem focados nessa tarefa específica e não fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa atividade é sempre localizada num determinado hemisfério ou no outro, não é repartida, não existe essa interconectividade, essa integração dos 2 hemisférios nas tarefas cumpridas pelos homens. Tem baixa consciência emocional, já vimos, portanto tem baixa empatia e baixa sensibilidade a sinais fracos, ou seja, se fala muito baixo, o homem não escuta, se o sinal não chega a um determinado limiar de ativação dos neurônios necessários à percepção, o homem não percebe, simplesmente. E não é má vontade, às vezes as mulheres acham que a gente não quer. Não, não é assim, a gente realmente está acostumado a só se despertar para sinais fortes, basicamente porque na floresta, quando você caça mamute, os sinais são fortes. E se você fica reagindo aos sinais fracos, você vai gastar muita energia à toa. E pelas características que eu já mencionei, os homens também têm uma menor facilidade de verbalização, de expressão verbal e, portanto, de socialização. Os homens são menos sociáveis, por definição, e não são de falar muito e têm dificuldade em transformar ideias, quando as têm, em palavras. E os homens são mais egorreferenciados. Isso é interessante. Os homens sempre têm uma maior tendência que a mulher a se atribuírem o bom resultado
e atribuírem a outros o mau resultado, ou seja, se é bom fui eu, se é ruim foram eles. Essa é a tendência natural do homem, e o homem, por essa mesma tendência, tende a personalizar muito bem o feedback positivo e a, de uma certa forma, rejeitar uma certa impermeabilidade ao feedback negativo, uma certa resistência ao feedback negativo. E por aquela questão da diferença de dopamina, né, do fato de que o homem gera a sua própria dopamina, ele tem um menor senso de urgência em geral em completar tarefas, porque não precisa completar a tarefa para ter a sua remuneração na forma de dopamina. E, por último, o foco dos homens é nas coisas. O que chama a atenção dos homens e o que faz com que o cérebro se desperte e direcione a atenção são coisas, são objetos, são basicamente o aspecto utilitário da situação e material, naturalmente. Já quando a gente olha para as mulheres, a gente começa a ver coisas muito diferentes daquilo que eu descrevi para você. Para começar, começa pela pele mais fina e uma grande sensibilidade geral. As mulheres são muito sensíveis em todos os sentidos, né? Todos os sentidos das mulheres são muito mais desenvolvidos do que o mesmo sentido do homem na mesma situação. As mulheres têm uma visão extremamente ampla, extremamente abrangente, eu acredito, 360 graus, de alguma forma, porém, de curta distância. Aliás, isso explica por que o homem não enxerga a manteiga na geladeira, né? Quando abre a geladeira e fala, cadê a manteiga, bem? Né? E aí você grita, tá na geladeira? Não, não tá, não sei o quê. Aí você vai lá, mostra para ele e ele vê que estava na geladeira. Não é maldade, não. É que, de fato, se as coisas estão muito perto, a gente não enxerga. Enquanto que as mulheres têm essa incrível capacidade de enxergar o que está perto, inclusive o que está perto e atrás. A capacidade das mulheres de ler os sinais não verbais, de entender o que não foi dito, de perceber entre as linhas e, portanto, perceber a mentira, é impressionante. A quantidade de neurônios dedicados a isso é muito, muito mais do que dos homens, e justamente essa capacidade que a mulher tem de integrar as diversas partes do cérebro e fazer essa intercomunicação faz com que ela consiga juntar o ler com o crer e aquelas diferentes informações que soltas não querem dizer nada, mas que quando juntas dão toda uma resposta e um entendimento da situação. Então, desse ponto de vista, a capacidade de perceber uma situação social, principalmente da mulher, é muito, muito maior do que a do homem. E as mulheres têm uma grande competência emocional, tem quase 20 vezes mais neurônios dedicados a perceber o que está sentindo e perceber o que o outro pode estar sentindo, que é o processo empático, né? E tem competência emocional, no sentido que sabe lidar com as suas emoções melhor. Por exemplo, a tendência das mulheres a chorarem mais que homens é uma estratégia maravilhosa, porque chorar permite lidar com a emoção, e quando a emoção se esvazia, a mulher vai e faz o que tem que fazer, né? Enquanto que o homem, por não saber chorar, fica remoendo e perde eficácia com isso, e aquela emoção continua perseguindo ele e acaba tendo uma série de outros efeitos. Então, a capacidade da mulher de lidar com as próprias emoções e de lidar com as emoções dos outros é crucial justamente nesse contexto social no qual a mulher é tão diferenciada. E a mulher tem uma capacidade de verbalização, de produção semântica muito maior que do homem. Já quando criança, meninas têm vocabulários muito maiores que meninos, e meninas se expressam melhor que meninos. Já nos primeiros anos em que começam a falar, já é visível essa diferença. E as mulheres têm uma maior capacidade de aprendizagem abstrata e de expressão criativa. Essas duas coisas que se desenvolvem também muito rapidamente antes mesmo da adolescência e que são visíveis nas escolas entre meninos e meninas. Os meninos têm uma maior tendência ao autismo, né, enquanto que as meninas têm uma pequena dificuldade inicial em lidar com ciências precisas, ciências exatas, matemática, física, etc., que depois elas recuperam mais adiante, mas justamente por priorizar a parte verbal, essa parte de interação social, elas acabam tendo um pequeno atraso na parte mais lógica, e demoram 2 ou 3 anos a mais que os meninos para recuperar depois. Aos 18 anos todo mundo se alinha de novo.
E, muito interessante, as mulheres têm uma maior capacidade de apreciar a beleza. Ou seja, o belo é muito mais belo para a mulher do que para o homem. Sem falar em cores, naturalmente, né? Mulheres enxergam cores de uma forma diferente que homens, e tem uma gama de cores muito mais ampla que a dos homens. E o cérebro da mulher é totalmente orientado ao relacionamento, à conexão social e à manutenção dessas relações, à harmonização, fazer com que essas relações sejam mantidas e sejam, de alguma forma, frutíferas, que exista um propósito comum e que ele seja perseguido e realizado. E isso faz com que as mulheres tenham uma maior capacidade de colaborar e de funcionar, de fato, como equipe. Enquanto os homens cooperam, as mulheres colaboram. E essa diferença é crucial. Ou seja, os homens são bons para deixar cada um fazer a parte dele, né? E isso é fundamental. Se você vai caçar mamute, tem que ser muito claro quem vai fazer o quê, e ninguém se mete no que o outro está fazendo, porque senão vai dar errado. Mas isso é cooperação. Enquanto que colaborar é não simplesmente deixar o outro fazer o que ele tem que fazer, mas é de fato participar e ajudá-lo a fazer o que ele tem que fazer. E todo mundo participa e se ajuda. E esse é o grande segredo da construção de soluções sinérgicas. Quando a gente fala de sinergia, né, do todo que é maior da soma das partes, estamos falando de colaboração. E essa capacidade de colaborar e de fazer colaborar, ou seja, de promover o trabalho em equipe, ou seja, não só a mulher colabora, como ela promove isso dentro dos grupos, é uma diferença notável entre as mulheres e os homens. E as mulheres, todo mundo sabe, são multitasking. Né? São multitasking não no sentido que façam várias coisas ao mesmo tempo, mas têm uma enorme facilidade para fazer um switch de atividade mental. Então, com muita rapidez, passam da atividade A para B, para C, voltam para A, e por isso dá aquela impressão de que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso porque o nível de atividade mental é normalmente alto e, portanto, fica mais fácil desviar. Assim como um carro que está em mais alta velocidade tem muito mais facilidade em desviar de obstáculos do que um carro em baixa velocidade. Então, as mulheres, de fato, têm essa capacidade de lidar com várias coisas aparentemente ao mesmo tempo, atividades aparentemente não conectadas entre elas, mas que as mulheres conseguem perfeitamente integrar e fazer funcionar. E uma outra característica das mulheres é que elas não veem o resultado obtido como uma forma de se autopromover. Não são tão autorreferenciadas como os homens. As mulheres, ao contrário dos homens, tendem a atribuir o sucesso ao grupo e a falha a si mesmas. As mulheres personalizam o feedback negativo e distribuem o positivo, ao contrário dos homens. E isso é um ponto fraco. É um ponto forte na medida em que facilita o trabalho em equipe, naturalmente, porque não ficam tentando pegar o mérito dos outros, mas pode ser um ponto fraco em termos das mulheres assumirem posturas de subestima, e isso precisa ser trabalhado. As mulheres, por terem uma amígdala menor, acabam tendo uma menor predisposição ao risco, e isso faz com que as mulheres sejam mais cautelosas, pensem melhor antes de tomar certas decisões, e isso faz com que corram, de fato, menos riscos, tanto físicos quanto intelectuais, e, em geral, isso dá mais certo, e é extremamente saudável. E o cérebro da mulher é feito para perceber pessoas e rostos e sinais conectados com isso, justamente por causa daquela função social, menos com coisas e mais com pessoas e rostos. E, finalmente, essa maior capacidade de integração das diversas partes do cérebro da mulher faz com que ela tenha uma capacidade analítica combinada com a intuição, ou seja, a parte analítica pragmática, se vocês quiserem, ao mesmo tempo alimentada pelo lado sentimental, pelo lado emocional, pela leitura empática e aqueles outros sinais fracos. Então, o resultado disso é uma capacidade de raciocínio extremamente sofisticada e rápida, e muito rica em termos de informação. Então, em geral, quando a gente olha para os cérebros, o cérebro masculino, o CM, está estruturado
para facilitar a integração entre a percepção sensorial limitada, porque basicamente é uma questão de sinais fortes, nós vimos, e basicamente é som e visão, e não muito mais do que isso, e movimento físico para poder responder de forma a conseguir pegar o mamute, basicamente. Né? Então, percepção sensorial limitada e focada, muito bem ligada, muito bem integrada com a resposta física para poder fazer alguma coisa com respeito à fonte desses sinais. Enquanto que o cérebro feminino, ele está estruturado para facilitar a comunicação entre os diversos modos de processamento analítico, intuitivo e emocional próprio e dos outros, para promover aquela integração social que nós falamos. Mulheres têm uma melhor recuperação de informação, uma melhor memória, uma memória emocional muito mais vívida, por causa disso tendem a reviver mais as memórias de experiências negativas e podem sofrer mais que os homens. Os homens parece que esquecem certas coisas, mas isso nada mais é do que o custo de uma memória muito mais eficiente do que a dos homens e muito detalhada normalmente, inclusive com detalhes relacionados a outras pessoas e às emoções próprias e das outras pessoas. Sob estresse, o estresse moderado, estamos falando aqui daquele estresse positivo, o desempenho dos homens melhora enquanto das mulheres diminui. E esse é um ponto fraco das mulheres por causa do estrogênio, e as mulheres precisam trabalhar a sua capacidade de continuar funcionando mesmo em situações de estresse. O que acontece? Se a gente plota, por um lado, né, na vertical, o nível de atenção, ou seja, de atividade dos neurônios, e na horizontal, o nível do estímulo, a força do estímulo, quando tem um baixo estímulo, tem uma baixa atenção. Na medida em que o estímulo vai crescendo, a atenção sobe até chegar a um determinado ponto. E a partir daí, se o estímulo continua aumentando, ou seja, se a provocação se torna mais forte, o nível de atenção, a resposta começa a cair. Ou seja, a gente começa a perder eficácia. Então, essa segunda parte da curva é o que a gente chama de estresse. E existe um ponto ideal de funcionamento, que é basicamente esse topo da curva, onde a relação entre estímulo e resposta e atenção é ideal. Só que essa curva ela é diferente para homens e para mulheres. Evidentemente, o que acontece é que o estrogênio acaba afetando a produção de determinados neurotransmissores que estão associados com a ativação dos neurônios. As mulheres têm uma marcha lenta mais alta. As mulheres sempre estão com o cérebro um nível de atividade maior do que os homens, em qualquer situação frente a estímulos parecidos. Então, o que acontece? A curva de resposta da mulher e do homem são diferentes. A curva da mulher aqui em vermelho, ela é mais estreita, aqui evidentemente eu estou exagerando para efeitos didáticos, não chega a ser tanto assim, mas a curva de resposta da mulher é mais estreita, enquanto a do homem é mais ampla. Isso significa o quê? Que num determinado nível de estímulo, por exemplo, essa área aqui que eu marquei em amarelo, no mesmo nível de estímulo, a mulher está muito mais atenta, tem um nível de atividade muito maior que o do homem. E é claro que se a gente olha, por exemplo, para níveis de estímulo baixo, tem situações onde a mulher está perfeitamente desperta, atenta, e o homem está basicamente dormindo, desligado. Por quê? Porque o homem, para poder funcionar, precisa de um nível de ativação maior, por causa dessa curva diferente. Em compensação, as mulheres chegam ao nível de estresse mais rapidamente do que os homens. Quando o estímulo chega no nível correspondente ao ponto alto da curva vermelha, as mulheres começam a entrar em estresse. Nesse mesmo nível de estímulo, os homens ainda não atingiram o seu ponto de estresse, e é por isso, basicamente, que os homens têm uma maior tolerância ao estresse. É por isso que eu sempre digo que homens deveriam sempre andar com alguma coisa escrito que diz agite bem antes de usar, porque, de fato, o modo de repouso, o estado de repouso dos homens é um estado de muito baixa atividade mental, e, às vezes, vocês falam com a gente ou pedem coisas e a gente até responde, mas não grava.
e não é, novamente, não é má vontade, não, é porque, de fato, não escutamos, não percebemos, não processamos a informação. Essas diferenças todas, elas, naturalmente, têm uma razão de ser. Elas proporcionam complementariedade. Elas, se juntando, faziam com que, há 100 mil, 200, 300 mil anos atrás, fôssemos, em conjunto, mais eficazes. E, portanto, tivéssemos mais chance de sobreviver, mais chance de nos reproduzirmos e de termos sucesso. Mas isso era na situação de caça ao mamute e vida na caverna. Acontece que a vida continua evoluindo, e entre caça ao mamute e vida na caverna, me parece que deu vida na caverna, ou seja, a vida moderna, a realidade moderna em que a gente vive, é muito mais uma grande caverna do que uma caça ao mamute. E isso significa que o cérebro dos homens acabou ficando obsoleto com respeito às demandas atuais. Não deu muito certo para os homens, se vocês quiserem. Então, essas características que favoreciam o homem na caça ao mamute não são mais necessárias. Hoje não precisa mais dessas coisas. E se vocês olharem para a realidade de uma corporação é, de fato, uma grande caverna, cada vez mais, né? Então, essas diferenças que favoreciam cada um na realidade de antigamente, hoje, podem ter se tornado uma barreira, uma dificuldade, talvez até um fator de seleção natural que pode levar à extinção dos homens. Se a gente olha, por exemplo, para a liderança das mulheres nas corporações, a gente pode se perguntar, será que essas diferenças, de fato, afetam o desempenho na liderança? Né? Depende do contexto, evidentemente, depende de que tipo de liderança estamos falando. Em organizações muito hierárquicas, muito autoritárias, como exércitos, por exemplo, as características do cérebro masculino são mais favoráveis, e isso faria com que a gente imaginasse, e de fato que o homem é mais eficaz nessas situações. Mas nas organizações relacionais, colaborativas e sinérgicas, como são as empresas modernas, e cada vez mais, imaginem, trabalho à distância, equipes virtuais, tudo isso, o homem não tem a menor capacidade de lidar com isso. Então, nessa realidade moderna e crescentemente assim, o cérebro feminino está muito mais predisposto. E, portanto, o desempenho feminino nessas circunstâncias deveria ser muito superior, é o que a gente imaginaria. Mas as pesquisas não suportam esta conclusão. O que acontece? As mulheres são mais eficazes em todas as pesquisas, mas não tanto quanto a gente imaginaria. A diferença é marginal. Aparece, mas conhecendo o cérebro feminino era de se esperar mais, né? Mas tem uma explicação para isso, e essas superioridades estão concentradas em algumas competências, maiormente competências comportamentais, e mesmo assim essas diferenças não são muito grandes, né? Se a gente olha, por exemplo, e esse gráfico, ele de uma certa forma também nos dá a resposta, dá a solução para a questão aqui, né? Por exemplo, se a gente olha para a diferença na competência de autodesenvolvimento, que é uma competência crucial que compõe a liderança, uma das 65 competências, a gente vê que a eficácia das mulheres é menor até mais ou menos os 30 anos, 35 anos, essa faixa aqui, né? A curva das mulheres é a mais clarinha, tá? E aí, a partir dos 31, 35 anos, a eficácia das mulheres começa a claramente parecer superior à eficácia dos homens. E aí está a chave da questão: idade. Idade. O que acontece? A diferença entre a eficácia média feminina e masculina depende do nível de maturidade profissional. As mulheres vão acelerando, se vocês quiserem, enquanto que os homens vão perdendo velocidade. Então, existe um ponto a partir do qual as mulheres claramente se posicionam numa eficácia maior do que os homens, e isso começa a ser perfeitamente mensurável. Os homens se acomodam, se vocês quiserem, né? Chegam a um determinado ponto e perdem impulso, enquanto que as mulheres continuam crescendo. Então, essa eficácia, essa diferença do cérebro feminino em termos de eficácia, começa só a manifestar
a se manifestar, a ser visível, a partir desse nível de maturidade, 35, entre os 30 e os 40 anos. E aí está a grande questão. Tem poucas mulheres nas corporações, nos níveis de senioridade alto, muitas desistem da carreira ou simplesmente aceitam ficarem paradas na carreira para poder cuidar da vida particular, da família, etc., etc. E isso faz com que no topo das empresas tenha poucas mulheres. Apesar de nos Estados Unidos, no Brasil temos poucos dados, né? Nos Estados Unidos mais de 50% da força de trabalho é composta por mulheres, vocês veem que a representatividade da mulher nos diferentes níveis hierárquicos cai vertiginosamente na medida que você vai subindo. Lá embaixo, na primeira camada, de fato, 50%, 53% são mulheres, e aí vai subindo supervisores, gerentes, vice-presidentes e assim, e cai para 3% só de CEOs. Então, o que acontece com as mulheres? Elas não chegam lá porque não persistem, não abraçam a carreira, fazem outro tipo de escolhas. Evidentemente, existe discriminação, barreiras, uma série de coisas, mas também existe, de fato, uma questão de não persistência da mulher nessas carreiras. E é por isso que a eficácia não é ainda medida como sendo tão maior que a do homem como deveria ser. Porque é nos níveis mais altos onde a diferença entre o cérebro masculino e feminino se torna mais relevante. Então, é nos níveis mais sênior, onde as mulheres poderiam influenciar mais as pessoas, a própria organização, a forma de pensar, esse nível de colaboração, e é aí onde tem menos mulheres. Justamente quando a mulher poderia fazer a diferença, é que ela começa a ser menos frequente nas organizações. Essa é a explicação, né? O que precisamos fazer é muito simples. Antes de tudo, as mulheres precisam entender que não devem tentar exercer a liderança da mesma forma que os homens, ou seja, não tentar imitar os homens ou fazer como os homens. Os homens exercem uma liderança masculina e fazem isso muito bem porque têm milhões de anos de prática em fazê-lo. As mulheres precisam usar a sua liderança feminina, se sentir confiantes com a sua forma de mulher, a sua forma de liderar de mulher, e não tentar imitar os homens. Ao imitar os homens, evidentemente, não farão da mesma forma, porque não tem a predisposição. Mas quando a mulher entende que ela pode perfeitamente se manifestar como líder de uma forma feminina, aí a mulher começa a ter impacto. E eu acredito que, com o tempo, na medida em que a presença das mulheres nas organizações vá aumentando, e está aumentando, ainda que muito devagar, etc., e é fundamental que as próprias mulheres trabalhem em conjunto para que isso vá mudando, vamos começar a ver essas diferenças de eficácia, elas vão se tornar claramente visíveis, e eu não tenho a menor dúvida de que a corporação, a liderança da corporação tem que ser feminina, porque, do ponto de vista do cérebro, a mulher é muito mais bem estruturada e organizada e predisposta para exercer a liderança. Não tenho a menor dúvida que a mulher é o líder da nossa organização futura, e, evidentemente, a gente pode se perguntar aí o que a gente faz com os homens. Bom, a gente ainda serve para trocar lâmpada, de vez em quando, mas acredito que, desse ponto de vista, o homem seja uma espécie em extinção, ou o homem começa a trabalhar para recuperar um pouquinho do atraso, desenvolver a competência emocional, desenvolver essa sensibilidade, o que é perfeitamente possível, porque o cérebro é plástico, portanto ele pode ser mudado, reconfigurado. Isso é o que a gente ensina no Instituto, e isso é o que a MHC está ensinando, ou seja, como fazer essa autorreprogramação do cérebro. Mas se os homens não começarem a se preocupar com isso e aprenderem a dar valor às emoções próprias e dos outros, e a integrá-las dentro da sua forma de pensar e de agir, certamente os homens vão ser extintos, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Vamos abrir para perguntas e respostas, Anne? Vamos sim, Carlos.
Obrigada. Quem quiser enviar a pergunta, pode mandar através do chat, que tanto eu quanto o Carlos vamos conseguir visualizar para que ele possa responder. Carlos, você já está ganhando alguns parabéns aqui. Você consegue ver? Estou vendo, sim, estou vendo. E parabéns de pessoas que eu conheço bem e que são exemplos dessa persistência, dessa dedicação que eu estou falando, né? São pessoas cuja história eu conheço. Mulheres que eu admiro muito justamente por essa garra e por essa capacidade de liderar, da qual eu estou falando. Exemplos disso, sem dúvida. A Cátia enviou uma pergunta. Estou vendo, essa é boa, né? Como passar esta mensagem aos diretores de organização com alta direção masculina? É muito difícil, porque os homens se sentem extremamente ameaçados, essa aqui é a verdade. Se sentem ameaçados sem necessariamente que isso seja consciente. É uma ameaça que vem, né, de dentro, é uma sensação de profundo desconforto para a qual o próprio homem não tem explicação, ou seja, não é uma coisa consciente e voluntária, não é deliberado, tá? É perfeitamente neurobiológico. Eu acho que só o exemplo, só realmente o resultado concreto atingido e mostrado é que pode ir mudando essa situação. Para isso, é importante que as mulheres comecem a falar um pouco mais dos próprios feitos, a não serem tão modestas com as próprias realizações. O marketing pessoal, que os homens fazem tão bem, é uma forma muito importante da mulher ir se posicionando melhor nas organizações, e as mulheres precisam aprender a fazê-lo e se sentir mais à vontade fazendo marketing pessoal. Sim. Ou seja, não tem como convencer os homens, tem que esfregar na cara deles, basicamente. Essa é a resposta, tá? Perfeito. Eu também tenho uma pergunta, Carlos. Diga. Você mostrou para a gente que a mulher, ela ultrapassa aquele ponto ótimo de produtividade antes do homem, né? Por questão de estresse. Então, a gente perde a produtividade mais cedo. Sim. Como que a gente pode encontrar formas de lidar com esse estresse que, enfim, faz parte do dia a dia na corporação, e quanto mais alto o cargo, mais expostas nós estamos a situações de estresse. O que você nos aconselha? Bom, tem dois fatores aí, né? Antes de tudo, tem um fator hormonal, que é o estrogênio, e justamente na fase premenstrual, durante a TPM, a quantidade de estrogênio é mais alta, e aí as mulheres operam no nível de atividade mais alto, e isso faz com que vocês se tornem muito mais estressáveis e acabam se estressando de fato. Então, tem que ter uma consciência disso, e isso é fato, e pronto, tá? Agora, estresse, fora a reação propriamente neurobiológica, né, e hormonal, estresse tem muito a ver com a maneira como a gente lê o ambiente. Muito do estresse que ocorre nas corporações não vem de fatores concretos e pragmáticos, e sim de leituras de relações, né, do que as pessoas fizeram, deixaram de fazer, falaram, deixaram de falar. E justamente as mulheres dão muita importância para isso, porque estão permanentemente monitorando. Então, é fundamental que as mulheres aprendam a diminuir a sua resposta de estresse por questões sociais e relacionais. Isso pode ser aprendido. Isso não quer dizer diminuir a sensibilidade a essas questões, mas sim desenvolver uma resposta racional, coisa que nós também ensinamos no Instituto, para mitigar o que a gente chama de narrativa e evitar de dar respostas primitivas, porque o estresse é uma resposta primitiva, a questões que não são primitivas, né? Que são questões do dia a dia de uma corporação, que são perfeitamente lógicas e que podem ser resolvidas com a lógica sem precisar se estressar. Então é uma questão de aprender a dominar o próprio estresse, a usar a sua competência emocional, que as mulheres têm, para manter um estado emocional mais propício à realidade da corporação. Isso tudo pode ser aprendido, e eu tenho certeza que as mulheres, quando têm acesso a essa informação, o fazem com grande facilidade. Ou seja, o estresse é uma coisa que você causa a você mesma, não é uma coisa que as pessoas ou as outras coisas causam a você. Quando você aprende isso
e aprende a não se estressar tanto, né, a não causar tanto estresse em você mesmo, aí o problema está resolvido. E isso é muito mais fácil para as mulheres do que para os homens, por sinal. Mais perguntas? Temos uma pergunta da Priscila Cruz e Sim. da Kátia. A Priscila disse: Oi, Carlos, é a Priscila Cruz de Souza, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Atualmente se fala muito sobre soft skills e da necessidade de se ter essas características nos líderes atualmente. Uhum. É possível medir essas características de um modo quantitativo? Sim, Priscila, tudo mede-se. Você que trabalha com pesquisa sabe que né, tudo pode ser medido. É só uma questão de encontrar um método adequado. Então, esses soft skills são perfeitamente mensuráveis. Alguns são um pouco mais difíceis de medir do que outros, mas tudo pode ser medido. Agora, eu acho que a grande métrica mesmo é o resultado, né? Ou seja, se o soft skill gera o resultado esperado, é porque existe. E se não tem o resultado, é provavelmente porque o soft skill não existe. Então, eu diria, vamos olhar para o resultado concreto das coisas, né? Também fez uma pergunta: como sensibilizar a abertura para essa escuta em relação à resposta que você estava dando do estresse? Existem caminhos específicos ou com maior êxito? Como facilitar o quê, Ana? Desculpe. Como sensibilizar a abertura para essa escuta? Eu acho que a forma de conseguir um entendimento maior é começar a dar mais importância para os propósitos. Quando os propósitos são debatidos e são concordados, fica muito mais fácil conseguir a atenção do outro. Então, em vez de começar discutindo os detalhes e discutindo os soft skills, por exemplo, que a Priscila mencionou, eu começaria tentando alinhar todo mundo quanto aos resultados que esperamos. O que é que esperamos na organização, o que vai nos diferenciar, de que forma o que queremos é diferente do que temos hoje. E depois que temos esse acordo, aí precisamos sentar, homens e mulheres, e começar a conversar sobre o que precisamos fazer para atingir esses resultados. Que tipo de atitudes, de posturas, de comportamentos são necessários. Quando a gente leva a conversa para os comportamentos, e comportamentos são perfeitamente mensuráveis, né? E voltando para a pergunta da Priscila, todo skill tem valor só quando gera algum tipo de comportamento. Se não tem comportamento, o skill pode até existir, mas não interessa. Então, comportamento é a questão mensurável, visível, e o que realmente faz diferença. Se os comportamentos são os adequados, os resultados virão. E é na discussão dos comportamentos esperados que entra essa ênfase da predisposição para ter esses comportamentos, onde os comportamentos que nós sabemos fazem diferença nos resultados das corporações atuais são comportamentos que são altamente favorecidos pela estrutura do cérebro feminino. Alguém perguntando, Jaqueline, estamos entrando nos demais níveis também? Sim, estão entrando sim. Na minha opinião, devagar demais. Eu gostaria de ver muito mais velocidade. Estão entrando mais em certos países e muito menos em outros. O Brasil não é dos piores, mas também acho que poderia acelerar, porque realmente, na minha opinião, está demorando muito para as mulheres entrarem nesses níveis mais altos. Ok. O próximo webinar, não sei, quando é que é o próximo webinar, Ana? Opa, sem querer ativei minha câmera, desativei. Nós ainda não temos a data para o próximo webinar, mas agora que eu já tenho um contato de vocês, todos que se inscreveram, nós vamos comunicar por e-mail. Quem quiser dar alguma sugestão de tema, estamos abertos a sugestões, pode escrever direto para mim, vocês já
conhece, já tem os meus contatos. E se vocês estão se sentindo como eu, né? Que quanto mais a gente tem contato com esse assunto neuroliderança, quanto mais a gente estuda, mais vontade ainda tem de conhecer. Atualmente a MH Consult, ela oferece cursos, são cursos abertos, então tem pessoas de diferentes empresas, diferentes áreas, e o próximo é o Neuroliderança 360, que vai acontecer no dia 25 e 26 de outubro. Então, é uma oportunidade para a gente poder sentar junto, são 2 dias, 16 horas de imersão, muito produtivo, não só para autoconhecimento, mas também para você entender melhor o outro, melhorar a sua eficácia pessoal, a forma como a gente influencia, lida com as emoções e fazer networking também. Assim, é um curso sensacional, já tive a chance de participar e quem quiser participar é só me mandar um e-mail que eu posso seguir com as inscrições. A Carla fez uma sugestão, ela disse aqui, sugiro cases reais nas empresas. Eu acho que essa é uma questão interessante que provavelmente vale a pena a gente conversar com a Carla em seguida, né, talvez durante a semana que vem. Anne, talvez você possa pegar o contato da Carla para perseguir um pouquinho isso, entender um pouquinho melhor o que ela quer dizer com essa questão de cases, tá? Não tem dúvida de que tem questões que são muito mais produtivas quando debatidas em contextos específicos, em contextos reais, né? E pode ser que essa seja uma delas, sim. Né? Inclusive, com respeito àquilo que a gente vem falando sobre o mindset, né? O mindset que aprende, a mentalidade que aprende, a mentalidade fechada, eu acho que as mulheres têm, de fato, uma mentalidade aberta, uma mentalidade de aprendizagem, uma mentalidade de crescimento, como é chamado, o growth mindset, mais frequentemente que os homens. E isso tem que ser visto dentro de cada ambiente, de cada empresa. A Priscila agora também mandou uma mensagem. Sim, deixa eu ver, na teoria as empresas querem na prática, sim, os sistemas de mensuração não estão alinhados com a importância dos comportamentos. Eu acho que para podermos, de fato, integrar o reconhecimento do valor do soft skill nas organizações, Priscila, é importante que as empresas adotem o sistema de avaliação 360 graus, não tem a menor dúvida disso, tá? Ou seja, o modelo em que eu sento com o meu chefe e ele me avalia não é um modelo que favoreça o desenvolvimento ou o crescimento da eficácia, na minha opinião. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que o único modelo que realmente tem potencial para criar desenvolvimento nas empresas é o 360. Mas o 360 tem que ser muito bem feito, não como ele vem sendo feito. E é difícil fazer um 360 graus bem feito, tem que ter um apoio profissional competente, que saiba o que está fazendo, não é simplesmente uma questão de jogar um questionário para todo mundo, e principalmente tem que saber o que fazer com o resultado desse 360. Como é que eu processo o resultado de um 360? E pelo que eu tenho visto, em geral, é um desastre. Mas se o 360 for bem feito, você tem como não só medir os soft skills, como, inclusive, trabalhar para desenvolvê-los. E você manda uma mensagem muito clara para a organização de que esses soft skills são, de fato, importantes, são medidos e fazem a diferença lá na frente em termos de promoção, em termos de aumento de salário, etc. Temos mais perguntas? Não, a princípio não. Eu acho que não. A sugestão é que a gente encerre por aqui e as perguntas que chegarem eu guardo e a gente já faz para o próximo encontro. O que você ótimo, acha? Então. Eu acho uma boa ideia. Perfeito. Então, muito obrigada a todos que participaram. Obrigado a todo mundo.
Quem quiser fazer parte do curso de Neuroliderança, o Carlos também participa, mesmo de Portugal, ele sempre tem uma participação especial conosco no segundo dia. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, mas vocês também receberam as minhas comunicações sobre o webinar. E nós ainda temos algumas vagas, então as inscrições devem ir até a próxima semana para essa turma de 25 e 26 de outubro, ok? Uma boa noite a todos e parabéns, Carlos, é sempre muito bom te escutar. Obrigado a vocês todos, né? Obrigado, Anne, pelo apoio. Como sempre. Um abraço. Muito bem. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau. A Fábrica de Sonhos é um projeto que é uma das paixões nossas aqui na MH, porque ela junta tudo que a gente acredita, é gerar propósito com as pessoas. A gente adora trabalhar isso, porque a gente acredita que na verdade as pessoas seguem os porquês e não os quês. E a Fábrica de Sonhos proporciona com que as pessoas consigam dar o melhor de si e perceber o impacto de suas ações no dia a dia e na vida de outras pessoas. Após a apresentação inicial da fábrica, as equipes são divididas em grupos e dentro desses grupos eles vão ter alguns papéis pré-determinados. Na loja de matéria-primas nós tentamos potencializar todas as competências-chave já pré-determinadas com o cliente para aquela atividade. O processo de doação dos brinquedos começa com a seleção da instituição e aí já começa o processo emocional também. Você saber que crianças carentes vão receber esse brinquedo e que para eles isso é o mundo, mexe com a gente. Eles não sabem que as crianças vão. Então, quando a gente entra com eles, a surpresa é geral. Como facilitador de grupos, o que me deixa mais impressionado em toda a fábrica é o olhar das pessoas. É quando eles percebem o valor, o impacto do trabalho deles na vida das crianças, na vida de outras pessoas. O resultado é fantástico. E toda vez que a gente conecta com um propósito, os resultados emergem. E é por isso que nós adoramos trabalhar com a Fábrica de Sonhos.